Nicolas Georgescu-Roegen foi um matemático e economista romeno, e é o pai da teoria da economia ecológica. Sua principal obra, The Entropy and the Economic Process, Entropia e Processo Econômico, publicado em 1971, não foi reconhecido pela academia. A incorporação pioneira da lei da entropia, segunda lei da termodinâmica, cuja essência é a degradação da energia em sistemas isolados, na economia, não foi bem aceita pelo mainstream, e Georgescu foi ignorado. Ele jogou luz sobre o fato de que os economistas lidavam com a produção econômica como algo independente e isolado do meio. Os recursos naturais eram vistos como infinitos, e por isso eram desconsiderados. Só que o economista romeno percebeu a relação de interdependência entre ambos. A lei da entropia não pode simplesmente ser descartada, porque ela age sobre a economia. Georgescu se debruçou sobre o fato de que os recursos naturais têm uma energia que se dissipa, à medida que são usados pela economia, e concluiu que, uma vez utilizados para a produção, os recursos terão uma parte de energia que nunca mais será utilizada. É uma parte que se perde no processo. Mas os cálculos de produção na economia não levam isso em conta. Tomemos como exemplo as energias fósseis. Para Georgescu, o limite do crescimento se daria ao passo que a utilização delas reduziria a quantidade de energia inicial do processo. A perda gradual desses recursos naturais levará a um ponto máximo. Georgescu não enfatizava o esgotamento de recursos. Ele é anterior à discussão sobre mudanças climáticas, que está em voga hoje. Por exemplo, a transição tratada pelas Nações Unidas é chamada de economia verde. Já Georgescu foi um dos pais da economia ecológica, que defende uma outra transição, não apenas tecnológica. Ele acredita também que, em algum momento, haverá decrescimento. A economia, segundo ele, não poderá se manter apenas estável. Ela está sujeita às leis da entropia. Na discussão atual, existe uma crença de que vai haver descolamento entre crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, a medida de riqueza mais utilizada como parâmetro de comparação no mundo, e os impactos ambientais. A ideia é que o avanço tecnológico vai permitir a manutenção do crescimento econômico. Ou seja, a tese da economia verde é que, em determinado momento, o PIB poderá continuar aumentando e os impactos vão diminuindo. Para isso, economistas desta corrente apresentam dados sobre queda de emissões de carbono por unidade de produção. Na prática, significa que para cada unidade produzida, a quantidade de carbono usada diminuiu. Mas isso só serve em termos relativos. No conjunto total, como a produção aumenta, a quantidade absoluta também cresce. O impacto na atmosfera, portanto, continua aumentando e muito. O único argumento novo que deve ser analisado ainda é em relação à Inglaterra. Estudos recentes mostram que o país está conseguindo manter o PIB em crescimento, reduzindo as emissões. Mas, se por um lado, há uma redução das emissões de carbono, por outro, há a necessidade de aumentar consideravelmente a demanda por insumos e recursos minerais para se promover a transição energética. A economia ecológica não trata de transição energética, afinal, crescimento do PIB demandará outras fontes de energia e recursos cuja extração tende a ser pró-entrópica. Mesmo que as emissões de carbono sejam reduzidas, haverá processos dissipativos de energia que, ao longo do tempo, reduzirão a energia disponível para realizar trabalho. Ou seja, a empresa humana sempre funcionará no sentido da entropia e tende a ser menos eficiente no ciclo energético do planeta por ter um comportamento semelhante ao de animais predadores. Os seres humanos, como qualquer outro predador, extraem recursos do ambiente para manter a própria sobrevivência e promover a reprodução. No entanto, eles fazem isso de maneira muito mais intensiva devido ao desenvolvimento da tecnologia e da cultura. O ser humano, ao intensificar a exploração de recursos energéticos, fósseis, alimentares, etc., gera uma taxa elevada de dissipação de energia útil, o que leva a impactos ambientais significativos. O conceito de predador, neste contexto,
está relacionado ao papel de transformar energia disponível, como biomassa, combustíveis fósseis e minerais, em formas de energia que se dissipam mais rapidamente, como o calor. Por isso, em termos de ecossistemas, o ser humano ocupa um nível trófico elevado, similar a predadores de topo. Essa posição implica que, à medida que a energia é transformada e dissipada, do nível trófico mais baixo, exemplo, vegetais, ao mais alto, predadores, há uma menor quantidade de energia útil disponível para sustentar outras formas de vida. Essa característica coloca o ser humano na margem do fluxo energético do sistema natural, pois a sua sobrevivência depende da produção primária e secundária de biomassa no ecossistema. Assim, a contínua intensificação da dissipação de energia ameaça os próprios sistemas que sustentam a biodiversidade e os ciclos biogeoquímicos. Vamos explicar de modo mais, digamos, didático. Os vegetais, por meio da fotossíntese, são os principais produtores primários no ecossistema. Seriam, analogamente, a locomotiva do comboio da biosfera. O ser humano seria o último vagão, que com sua empresa, estaria sabotando todo o trem. Isso pode ser um papo para mais tarde. Os vegetais capturam diretamente a energia solar e a convertem em biomassa, que serve como a base da cadeia alimentar. A energia captada e transformada pelos vegetais é, de certa forma, de melhor qualidade para o ecossistema global quando comparada à energia que alimenta os animais. A qualidade da energia, nesse contexto, refere-se à eficiência com que ela é capturada, armazenada e disponibilizada para sustentar a vida no planeta. Esse processo é extremamente eficiente em transformar a energia solar em uma forma utilizável que pode sustentar uma ampla gama de vida, e o papel das plantas é crucial para o ciclo do carbono, a regulação do clima e a sustentação da biodiversidade. Conforme a energia flui através da cadeia alimentar, dos vegetais, produtores, para os herbívoros, consumidores primários, e, em seguida, para os carnívoros, consumidores secundários e terciários, ocorre uma perda significativa de energia em cada nível trófico, principalmente na forma de calor dissipado. De acordo com as leis da termodinâmica, apenas cerca de 10% da energia disponível em um nível trófico é transferida para o próximo. Assim, a energia que forma os animais é de pior qualidade no sentido de que é menos abundante e mais dispersa, com uma maior taxa de dissipação. Além disso, à medida que a evolução prossegue, a complexidade dos organismos aumenta, o que também eleva a demanda energética para manter funções biológicas mais elaboradas. Esse aumento na complexidade e na demanda energética resulta em uma redução na quantidade de energia de alta qualidade disponível, pois grande parte da energia é dissipada como calor, contribuindo para a perda de energia útil no sistema global. Portanto, o fluxo de energia desde os vegetais até os níveis mais altos da cadeia alimentar reflete uma queda na quantidade e na qualidade da energia disponível, com implicações significativas para a eficiência ecológica e a sustentabilidade. Se pensarmos na sustentabilidade e na persistência da vida no planeta, a taxa de dissipação promovida pela humanidade pode estar levando o sistema planetário a um estado de menor energia disponível, o que, em última instância, poderia reduzir a capacidade da Terra de sustentar a diversidade de vida como a conhecemos. Continuaremos a tratar o assunto noutra oportunidade, viajando nessa epifania distópica.